né? Então Deus criou o homem do pó da terra, mas não parou aí, né? Colocou no homem, no ser humano, a capacidade de pensar, né? E a dimensão espiritual, para que dessa forma pudesse conhecer a Deus. Então, muitas vezes, nós não honramos o Senhor porque não saímos da esfera física, sabe? Né? Lutamos e batalhamos e queremos conhecer tudo aqui na esfera física e esquecemos que o Senhor nos fez, nos dotou de capacidade, né, de condições de pensar. O ser humano é um ser pensante e também um ser com uma dimensão espiritual dentro dele, né? Quando ele deixa essa dimensão de lado, né, ele não está completo, né? E quando ele não está completo, ele não pode adorar um Deus que é completo, um Deus que é pleno, um Deus que é grandioso, né? O Deus que o criou. Então, nisso está a falha, porque nós não o honramos, porque nós não devotamos a Ele toda a honra e toda a glória, porque deixamos essa dimensão espiritual que o Senhor nos fez. Não fomos dotados somente de uma capacidade física, não somente de uma capacidade de pensar, não somos apenas um ser pensante, nós somos um ser também dotado de uma dimensão espiritual dentro de nós, né? E aí precisamos trabalhar essa dimensão para nós podermos adorar o Senhor e honrá-lo, né? Então, a semelhança fala sobre isso, sobre essa dimensão espiritual, né, que vai além do corpo físico, que compete a alma e o espírito do ser humano. Então, mostrando que o ser humano não é somente matéria, né? Não somos somente matéria, né? Temos essa capacidade intelectual, temos sensibilidades morais, capacidade intelectual, vontade e emoções, né? E essas vontades, essas emoções, né? E essa sensibilidade moral, ela pode ser corrompida, né? Quando nós não, como que eu posso dizer? Não nos atentamos para essa dimensão espiritual que também há em nós, né? Como homens e mulheres, né? Então, todas as vezes que nós deixamos de notar ou de dar valor para essa dimensão espiritual que temos dentro de nós, que o Senhor nos fez assim, nos fez a sua imagem, né? Mas que é a capacidade de sermos seres pensantes, mas também a sua semelhança, que diz respeito a isso, a essa dimensão espiritual. Então, quando nós deixamos de lado essa dimensão espiritual, todas as nossas sensibilidades morais, toda a nossa capacidade intelectual, toda a nossa vontade, toda a nossa emoção, ela pode ser corrompida. E quando ela se corrompe, nós deixamos de honrar a Deus, né? Ou não o honramos na medida que Ele merece e que Ele espera, né? O Senhor nos fez com esse propósito, né? De alegrarmos o Senhor. Aí, eu anotei aqui, ao longo dessa meditação, alguns versos, né? Que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Se você puder ficar mais um pouquinho, será muito bem-vindo, né? Kobe, o Eric e JJ. Deus abençoe e o Senhor Jesus fale mais aos vossos corações, amém? Então, eu acho muito interessante que os homens tenham entrado, porque a palavra do Senhor, ela fala diretamente ao coração do homem. O nosso coração como mulheres, né, muitas vezes se angustia quando nós vemos que os homens não estão conhecendo o nosso Deus da forma correta e o honrando da forma correta, porque quando nós olhamos para um homem que honra a Deus, né, nós o admiramos, né, nós ficamos felizes, né, quando nós olhamos para um homem e reconhecemos nesta pessoa, neste homem, que ele admira a Deus, que ele honra a Deus, né, e que ele se esforça para agradar o Senhor, cria-se em nós uma admiração, né, por esse ser, por esse homem, né? Então, Deus criou primeiramente os homens, né? Criou primeiramente Adão, né? E depois criou Eva, né? E deu a Eva e deu a todas as mulheres um principal conceito, né? Para que nós honrássemos os homens,
né? E eu falei, Senhor, nos nossos dias está tão difícil isso, porque nós não conseguimos muitas vezes admirá-los, porque não vemos eles te honrando, né? Nas suas emoções, no seu intelecto. Não vemos muitas vezes eles te honrando nas suas vontades, nas suas escolhas, muitas vezes nas suas emoções. Como nós não vemos muitas vezes, então não conseguimos muitas vezes prestar essa honra, né, que é devida. A palavra de Deus toda fala que nós devemos honrá-los, né? E aí olhamos, queremos admirá-los. Muitas vezes não conseguimos porque não vemos esse intelecto voltado para as coisas do Senhor, uma disposição de deixar as suas emoções ser tratadas pelo Senhor, né? Uma disposição de deixar as suas vontades ser visitadas pela palavra de Deus, né? Uma disposição de ter uma transformação, né? Pendendo-se para as coisas de Deus, né? Então, sabe por que nós admiramos o Senhor? Sabe por que nós amamos o Senhor e desejamos honrar o Senhor? Porque todos os seus atributos são bons, né? Porque todos os seus atributos agrega. Então, todas as vezes que o homem conhece mais de Deus e ele se entrega para Deus, e ele deixa Deus visitar o seu intelecto, ele deixa Deus visitar as suas emoções, ele deixa Deus governar as suas vontades, as suas ações, né? Ele se parece mais com Deus. E aí toda a sociedade, todas as pessoas que o cercam, o admira e vai se esforçar e vai desejar honrá-lo, né? Então hoje falta-se pessoas com esta honra no nosso círculo de relacionamento, né? Nós almejamos honrá-los, né? E um dos questionamentos do meu coração era isso, falar, Jesus, né? Onde estão os homens para que nós possamos honrá-los? Mas homens segundo o seu coração, né? Homens que estão dispostos a fazer a sua vontade, a serem parecidos com o Senhor. E eu falei, e por que, Senhor, que esses homens estão desaparecendo? Para onde estão indo? O que tem acontecido com eles? Né? E o Senhor ministrou meu coração. Eles estão se distanciando daquilo que eu sou. Todas as vezes que eles se aproximarem daquilo que eu sou, eles serão mais parecidos comigo. E a sociedade vai desejar honrá-los, porque a minha honra vai estar disponível para eles. Eu honro aqueles que me honram, né? Que lindo, né, queridos? Então, eu não sei por que o Instagram está dizendo que eu tenho que dormir. Olha só. Vai dormir, eu não vou dormir agora não, eu vou terminar a palavra. Então, queridos, eu quero ler aqui. Honrar é venerar, né? Precisamos venerar a Deus, honrar a Deus, respeitar, conferir honras aos que me honram, honrarei, né? E aqui nós temos várias passagens, né? Honra aos que temem ao Senhor, né? Todos que temem ao Senhor, então, Deus vai trazer honra a essas vidas, né? E honroso é aquele que enobrece, é aquele que é digno. Deus quer tornar corações de homens e mulheres honrosos e dignos. Ele quer enobrecer corações por meio do conhecimento do Senhor, do conhecimento de quem é Deus e quais são os seus atributos e o que Ele tem para acrescentar nas nossas vidas. Deus é lindo, né, queridos? Então, honra é glória, estima, apreço pelas virtudes, atos ou talentos, né, de alguém. Então, quando nós nos aproximamos de alguém a ponto de conhecê-lo, vamos conhecer os seus atributos, os seus talentos, as suas virtudes. Então, quanto mais distante nós estivermos de Deus, né, mais distantes estaremos, né, de praticar os seus atributos, né, de desejar aprender dos seus atributos e viver os seus atributos, né? E ter estima é tão bom, né, queridos? Quando alguém tem estima de nós, né? Eu tenho certeza que o Kobe, o Eric, o JJ, tem pessoas que têm estima, né, de cada um de vocês, né? E é bom nós termos estima, sabe? É bom nós termos apreço pelas virtudes do outro, né? E ninguém melhor do que o Senhor para nós apreciarmos as suas virtudes, né? Termos estima por Ele, sabe?
desejar aprender com ele. Né? Um homem que ama o Senhor, ele é estimado. Né? As pessoas desejam estar próximo dele, sabe? Não há malícia, não há maldade, né? Não há uma emoção descontrolada, sabe? Há equilíbrio, há paz, né? Passa-se proteção. Tudo isso nosso Deus passa. Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele cria e ele pensa, né, em fazer do homem tudo igual ao Senhor, né? Ser o protetor, ser o provedor, né? Ser aquele que vai trazer a segurança, né? Ser aquele que vai equilibrar tudo que está desequilibrado, né? Então, o homem não pode ser mais desequilibrado do que a mulher, não importa o quão desequilibrada ela seja. Deus fez os homens para trazer a segurança, a paz, o equilíbrio no seu lar, no seu lugar de relacionamento, porque Deus concedeu a eles força emocional, força física, né? E concedeu a eles a primazia de ter acesso ao Deus, né? A força espiritual, a sabedoria. E muitos têm rejeitado a sabedoria, porque têm rejeitado estar próximo do Senhor e conhecer do Senhor e aprender das virtudes do Senhor. E precisamos desejar as coisas do Senhor, né? Provérbios, agora eu vou compartilhar algumas passagens, né, que fala sobre essa honra, para nós entendermos o quão importante ela é, né? E desejar no nosso coração honrar mais ainda a Deus a cada dia que nós vivermos aqui. Cada dia é um privilégio. O privilégio maior é você viver entendendo que tem alguém que é mais poderoso do que nós, né? Que tem alguém que ele é mais santo do que nós, que tem alguém que ele é, sabe, mais protetor do que nós, que tem mais força do que nós, que pode amar acima do que nós amamos, né? Privilégio é a gente saber e conhecer que existe essa pessoa e que nós temos acesso a ela e que podemos aprender com ela, né? Então, nós temos o Espírito Santo, querido, para nos ensinar sobre essas coisas, né? E basta um questionamento da nossa alma para o Senhor derramar, né, da sua palavra dentro do nosso coração e nós aprendermos, apanharmos e meditarmos e tirar um proveito de tudo isso que o Senhor nos ensina, né? Provérbios 3, 9, está escrito assim: honra a Deus, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Deixamos de honrar a Deus quando nós não reconhecemos que se o Senhor tem nos dado saúde, se o Senhor tem nos dado um emprego, se o Senhor tem nos dado condições de irmos no mercado suprir a nossa casa, o celeiro da nossa casa, isso tudo é Deus e devemos honrá-lo, né, com as primícias do nosso ganho. Roseli, você está falando sobre dízimo e oferta? Eu estou falando para você ser grato, né, da sua forma, a sua maneira, sem ferir aquilo que você crê, mas você entender isso e devotar isso a Deus, né? Nas suas orações, no seu tempo de reflexão, você entender que se você tem acordado de manhã, tem tido força para você levantar, trabalhar, tem tido um trabalho, tem tido uma família, uma casa para você voltar, e você como um sacerdote da sua casa, do seu lar, é Deus que tem te concedido isso. Então honre o Senhor com as primícias das suas horas, com as primícias das suas orações ou reflexões, como você quiser chamar, mas honre o Senhor, né? E Provérbios nos traz isso, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, sabe? Um dia que você ganhou a mais, né? Você já honrou a Deus nesse dia de hoje que você ganhou a mais? Foi um presente a mais de Deus para mim e para você o dia de hoje, né? E nós já o honramos hoje, já dizemos para Ele o quanto nós somos gratos pelo dia de hoje, que Ele nos concedeu, né? E Ele já preparou o dia de amanhã. Será que nós vamos lembrar de agradecê-lo pelo dia de amanhã, né? Teremos outra oportunidade, assim esperamos que o Senhor nos conceda mais um dia. Também em Salmos 29, 2 está escrito assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da
santidade. Né? E aí, muito lindo, queridos, que enquanto eu estava aqui lendo este Salmo 29, eu fui entender quando ele fala aqui sobre beleza. Né? Ele não estava falando de uma beleza que a gente conhece, sabe? De uma beleza estereótipa, né? Uma beleza externa, ou mesmo qualquer beleza aí que você possa lembrar agora. Ele estava falando de uma beleza daquilo que carrega o Senhor, sabe? Né? Então, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Né? E aí, quando ele fala dessa beleza, ele fala justamente da beleza dessa santidade, da santidade que carrega o nosso Deus. Existe uma beleza em ser santo, queridos, né? Deus concede uma beleza tão grandiosa para as pessoas que decidem se santificar, sabe? Decidem se guardar, decidem ter uma vida íntegra, uma vida santa, né? Se é casado, vive para sua esposa, né? Se tem um compromisso, vive para sua namorada, né? Se está pensando em conhecer alguém, está decidido no seu coração de não fazer gracinha, de não enganar, sabe? De não defraudar, de não machucar, de não mentir, sabe? Né? Então, quando fala dessa beleza do Senhor, da santidade do Senhor, né? Fala da beleza que refere a esse adorno que envolve o nosso Deus, né? Não é como o nosso adorno, sabe? Nós ficamos bonitos muitas vezes porque passamos uma maquiagem, escondemos, né? Cara de canseira, colocamos uma roupa, ficamos arrumadinhos. Mas não é desse tipo de beleza. Deus está falando de uma beleza do interior, sabe? De uma santidade no interior. Devemos dar glória devida a Ele porque Ele é santo, né? Não existe mácula no nosso Deus. Ele é totalmente santo. Por isso você pode se apoiar nele, não importa qual seja a minha, a sua dificuldade, nós podemos nos apoiar nele. E Ele vai nos ajudar a ser melhores, né? E mais santos, né? Como vestes de um governante, né? Ou de um dignatário. No caso de Deus, Ele está vestido de seus próprios atributos. Então, santidade é um atributo de Deus, sabe? Dai ao Senhor a glória devida, pois Ele é santo, né? E isso falou conosco aqui em Salmos 29, verso 2. Então, nós somos chamados à santidade, queridos, né? E a importância, né, de homens e mulheres entenderem o poder da santidade, do poder de se guardarem, do poder de pedir a Deus, sabe, favor para serem mais santos, para serem mais parecidos com o Senhor. É algo que nós não temos pedido, precisamos pedir. Senhor, nos ajuda a sermos mais santos. Muda a nossa vestimenta, Senhor. Concede favor, dai santidade para o teu povo, porque o Senhor se agrada, e porque Ele é santo e chamou a todos para ser como Ele, na imagem e na semelhança, dentro e fora, dos atributos do Senhor. Aí, agora em Salmo 145, que é um salmo conhecidíssimo de Davi, ele diz assim, eu falarei, da gloriosa honra da tua majestade e das tuas maravilhosas obras. Aqui também, já o Salmo de Asaf, eu vou dar continuidade, que é o Salmo 77, ele também diz praticamente o mesmo. Ele diz, eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente eu lembrarei das tuas maravilhas antigas, das obras que o Senhor já fez. Muitas vezes nós nos esquecemos. Se estamos no dia chamado hoje é porque o Senhor fez ontem. Porque Ele nos concedeu ontem. Ele nos deu ontem. Ele nos proveu ontem. Ele nos sustentou ontem. Se de pé, de joelho, arrastando, o Senhor fez ontem. E Ele continua fazendo hoje, que estamos aqui. Então, Davi fala, eu falarei da gloriosa honra da tua majestade e das tuas maravilhosas obras. E Asaf fala, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Eu também, Asaf ainda dizendo, meditarei em toda a tua obra
e falarei dos teus feitos, ó Senhor. Né? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Asaf ainda no seu Salmo 77. Tu és o Deus que fez maravilhas. Tu declarastes a tua força entre os povos. Que lindo, né, queridos? Muitas vezes nós deixamos de honrar a Deus quando nós não reconhecemos que Deus tem rompido diante de nós todas as nossas dificuldades. Que Deus tem aplanado o nosso caminho, né? Que muitas vezes escolhemos um caminho tortuoso e o Senhor vem com a sua palavra e aplana o nosso caminho e nos mostra por aqui. Porque o Senhor nos ama, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Isso tudo é favor de Deus, né? Para com o homem e para com a mulher. Desejoso o nosso Deus é de todos os dias nos conceder mais dele, porque Ele sabe, né, que nós necessitamos, né, de aprendermos com Ele, com o seu Santo Espírito. E aí agora nós vamos lá para o livro de Malaquias, e está escrito assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, porque todos somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. E vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Nas pequenas coisas, muitas vezes desprezamos o Senhor. Quando nós deixamos que as nossas emoções sejam governadas por nós e não pela palavra. Quando nós deixamos que as sensibilidades morais, né, que o Senhor nos concedeu dessas sensibilidades, para que elas sejam apropriadas conforme a palavra, e nós deixamos elas desordenadas, né? Deixamos, né, sem cuidar dessas sensibilidades, né? E aí, ao invés de ser morais, elas se tornam imorais. Nós desonramos o Senhor, né? Quando nós deixamos o nosso intelecto, sabe, crer em tantas coisas vãs e não damos apreço e nem valor para a palavra de Deus, que nos ajuda a sermos mais santos, mais próximos dele, e que é a única forma de nós agradarmos o Criador, nos tornarmos parecidos com Ele. Quando nós deixamos as nossas vontades, né, sobrepor a vontade de Deus, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Quando nós deixamos as nossas emoções aflorarem de tal ponto que nós desagradamos o Senhor. Em tudo isso desonramos a Deus, né, e desprezamos o seu nome. Então, agora nós vamos lá para o livro de Timóteo, né? Paulo escrevendo ao seu filho na fé, vamos dizer assim. E a santa palavra de Deus continua falando conosco. 1 Timóteo 1,17, eu acho que é isso. Está escrito assim: ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para sempre. Amém. Paulo, ele nessa carta que ele escreve para Timóteo, ele usa muitas vezes a palavra verdade. Verdade, verdade, verdade. Sabe, queridos, o que nós temos mais visto e entristecido é que falta essa verdade. Falta essa verdade nas emoções, falta essa verdade muitas vezes na forma de pensar, no intelecto, né, na forma de agir, né, na forma de se conduzir, muitas vezes moralmente, né, nas emoções. Então Deus quer acrescentar mais da verdade dele nas nossas vidas, para que ele possa honrar, sabe? Ele deseja honra e glória para ele, mas todo aquele que o honrar será honrado na terra.
Por isso, Deus quer que os seus filhos sejam cabeças e não cauda. Deus quer que os seus filhos sejam referências, né? Que eles tenham estima diante do mundo, sabe? Diante da sociedade, né? Que eles sejam benquistos, né? Que eles sejam amados e admirados. É isso que Deus tem para mim e para você, né? E para isso precisamos ficar bem pertinho do Senhor, porque tudo hoje em dia, queridos, faz com que a gente se afaste do Senhor, né? A loucura das nossas correrias, do nosso trabalho, tantas coisas, né? Muitas vezes até as amizades, né? E precisamos nos esforçar para estar pertinho do Senhor, né? Como vamos fazer isso? Estamos pertinho da palavra, tirando um tempo para nós deixarmos a palavra nos lavar, nos limpar, né? Todas as vezes que estamos limpos, nós damos espaço para o Espírito Santo falar conosco, nos corrigir, nos exortar, né? Lembrar que nós temos um Pai, né? Nós temos um Senhor, que nós temos um dono, né? Que esse dono gosta da casa limpa, organizada, né? E que ele gosta de estar perto, ele gosta de relacionamento, né? Conosco, né? Coisa linda é o nosso Deus. Então, 1 Timóteo, né? Na carta de Paulo a Timóteo, ele fala isso, ele fala, ora, ao Rei eterno, Timóteo, imortal ele é invisível, mas ele é o único Deus sábio. Seja ele, Timóteo, a honra, a glória é para sempre, amém. É? Esse Deus tão imensurável, queridos, né? Deseja que todos sejam salvos, sabe? Deseja que todos sejam salvos, que todos conheçam o Senhor, né? Na medida da salvação, para que sejam salvos. Salvos de si mesmos, salvos desse mundo, sabe? Salvos da imoralidade, salvos da mentira, salvos do engano, né? Salvos das suas próprias vontades, salvos das suas próprias mazelas. O Senhor quer nos salvar, né? Ele quer nos acrescentar mais do seu reino, né? Então ele enfatiza a palavra verdade, e o verso 5 de 1 Timóteo 1, eu quero ler, né? É a base para essa afirmação de que a vontade de Deus para a humanidade é que todos os homens e mulheres sejam salvos, né? Está escrito assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgatador por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O tempo de Deus, querido, na minha vida e na sua vida, é o hoje. Só isso que nós temos, né? Então Deus quer fazer toda essa transformação no nosso coração, na nossa mente, hoje, não amanhã. O privilégio, né, do homem e da mulher é de ter acesso à palavra de Deus e de ser salvo no dia chamado hoje, por um Deus que se preocupou de eternidade em eternidade em salvar o ser humano, né? De mostrar para o ser humano que ele tem um Pai, que ele não é obra do acaso, né? Que ele não vive por acaso, que a sua vida não tem que ser vã, não tem que viver uma vida sem sentido, né? A vida dele tem propósito, Deus o fez com um propósito. Todos nós temos um propósito. Não podemos nos distanciar desse propósito, se nossa vida perde rumo, né? É como se a gente abandonasse as rédeas quando nós nos distanciamos do propósito. Não podemos, né? Precisamos nos manter no caminho, no reto caminho, estreito caminho, né? E toda vez que nós nos distanciamos do propósito, é como se a gente estivesse num carro e nós tirássemos a mão do volante. Ou se nós estivéssemos numa carroça, né, ou num cavalo e nós abandonássemos o arreio, né? O caminho já não vai ser reto. Pode ser tortuoso, né? E pode nos levar para um precipício. E pode ser mortal e fatal. E você pode perder a vida eterna. Um Deus eterno que te amou de eternidade em eternidade. E Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. Ele nos chama hoje, né, para estar pertinho dEle, para desejarmos conhecê-lo mais e nos tornarmos mais parecidos com Ele. Timóteo ainda, agora 1 Timóteo 6,16, ele diz assim, o único que tem, então é o único que possui, você não vai conseguir em outro lugar, porque só Ele tem, só Ele é possuidor, coisa linda o nosso Deus. O único que tem a imortalidade
e habita na luz. Os outros deuses não habitam na luz, mas o Cristo que morreu para resgatar a minha, sua alma, para nos conceder a salvação, ele habita na luz. E nele, somente ele possui a imortalidade, né? Porque você pode fazer dormir o corpo físico, a sua parte de matéria, mas você não é só matéria, né? Você tem alma e espírito. E a imortalidade para sua alma, para o seu espírito, você só vai encontrar em Jesus Cristo. A paz para sua alma somente nele, pois somente ele habita na luz. Fora dele só trevas, né? Então o único que possui a imortalidade e habita na luz, da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ao qual seja a honra e o poder para sempre. Amém. Coisa linda, né, Timóteo? Eu quero ler ainda os versos seguintes, que é o 16, 17 e 18, tá bom? Não vai embora não, fica aí. Vamos ouvir mais um pouquinho a palavra do Senhor. Diz assim: manda aos que são ricos, né, neste mundo, sabe, possuem bens neste mundo, mas não se preocupou ainda em entesourar tesouros no céu. Então, Paulo ainda, né, nessa carta ao seu filho na fé Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 6,17: manda aos que são ricos neste mundo, que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para nosso deleite. Verso 18: que façam o bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos para repartir, dispostos a se comunicar, né? Queridos, quando você compartilha um conselho, quando você compartilha uma experiência, quando você compartilha um testemunho, quando você compartilha a palavra de Deus, você está acrescentando na vida de alguém, né? Então Deus quer que todos os seus filhos façam disso, né, um dever, né? Fazer o bem, repartir, comunicar as coisas boas, né? Muitas vezes tiramos tempo para nós aconselharmos mal alguém, sabe? Ou para induzi-lo num caminho mal, ou induzi-lo ao pecado, né? E não para fazer o que é bom. Deus quer que todos os seres humanos se esforcem para fazer o bem, e se for se comunicar, se comuniquem coisas boas do reino, que vai agregar na vida das pessoas, né? Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, né? Não pensem só no agora, pensem no futuro. Entesourem nos seus corações, nas suas mentes, né? Dentro de vocês, do seu homem e da sua mulher interior, um bom fundamento pensando no futuro, porque a vida não é só isso aqui. Você tem que se lembrar que você tem uma alma, que você tem um espírito que é sedento de Deus. Você precisa alimentá-lo. E mais do que isso, você precisa preservá-lo, né? E você precisa conduzi-lo, né, para aquele que o fez. Precisa preservá-lo com um bom fundamento, pensando no futuro glorioso que o Senhor tem reservado para mim e para você. Não perca o céu, né? Não perca o céu por essas coisas aqui, né? Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. A vida eterna é alcançável, sim, quando nós trabalhamos o nosso bom fundamento. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo, Timóteo. Amém. Coisa linda, né, queridos? Muitas coisas nos distanciam do Senhor. Muitas coisas têm distanciado a muitos do Senhor. E agora, Apocalipse ainda fala mais aos nossos corações. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer, Senhor. Com essa finalidade, para o prazer de Deus, ele criou todas as coisas. Elas existem e foram criadas. Você, queridos, eu, as pessoas que você conhece, as que você vai conhecer, Deus fez e Deus as criou para o prazer dele. Então, quando nós não conhecemos a vontade de Deus, nem os preceitos do Senhor, nem as suas virtudes, nós deixamos de ser criaturas, ou filhos, ou servos, que é do deleite de Deus, é do agrado de Deus. Então Deus não fez a mim e a você para nós não sermos do agrado dele. Ele nos fez, ele nos criou e todas as coisas foram feitas e criadas para alegrar a Deus, para alegrar o coração de Deus. Então, se não existia nenhum motivo no mundo que você tivesse encontrado até a data de hoje, que dia que é hoje mesmo? Meio perdido. 28 ainda. 28 de janeiro de 2025. Se até a data de hoje, dia 28 de janeiro de 2025, você não tinha nenhum motivo na sua vida, não sei quantos anos você tem, não importa se é 100, se é 30, se é 20, se é 10, se é 15, 18, se até hoje, nessa data, você ainda não tinha um motivo, que você pudesse se alegrar com ele, queridos. Se a vida não havia te dado nenhum motivo, Deus, por meio dessa live, está te lembrando. Você é esse motivo. Deus criou você, criou todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas e feitas e existem, foram criadas para alegrar a Deus. Então você, eu, todas as pessoas que você conhece, foi criado para alegrar o Senhor. Então você tem um motivo para se alegrar, porque a sua vida foi criado para alegrar a Deus. Deus fez isso, Deus criou você, falou assim, eu vou criar o Eric, eu vou criar o Kobe, vou criar o JJ para me alegrar. Eu vou me alegrar nessa criação. Eu vou me alegrar enquanto eu faço o JJ. Eu vou me alegrar enquanto eu faço o Eric. Eu vou me alegrar enquanto eu faço o Kobe. Você imaginou, parou para pensar um negócio desse? Que coisa linda, Deus se alegrando em criar a Roseni. Rapaz, Deus é maravilhoso, queridos. Então, se não existia motivos, agora existe um motivo poderosíssimo, o maior de todos. Você foi criado por Deus para alegrar o coração de Deus. Ele te fez com esse propósito, com essa finalidade de alegrar o coração dele quando ele te fez, Então, a sua existência é para alegrar a Deus, É para trazer satisfação ao Deus Criador. Entendeu? Que coisa linda, queridos, Então, tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer, com essa finalidade, para o teu prazer, elas existem e foram criadas. Que lindo, queridos? E sabe, isso inclui em primazia o homem, porque foi o primeiro ser que Deus criou, queridos. Então, olha o privilégio de vocês. Então Deus, quando ele me fez meditar nesses versos da sua santa palavra, ele falou assim, Roseni, eu criei o homem, para que ele me conhecesse. Uma vez que ele me conhece, ele se torna, na sua imagem, na sua semelhança, parecido comigo, E ele me dando a honra, eu devolvo essa honra a ele, Então todas as vezes que o homem não me entrega a honra, ele também não recebe honra, Todas as vezes que ele não me honra, eu como Criador, ele também não tem honra na sua vida. Então, queridos, muitas coisas estão em deformidade, vamos dizer assim, porque o homem tem se distanciado do Senhor, Ele não tem honrado o Senhor da maneira devida e como deve honrar, E a nossa sociedade está nesse caos, tão decepcionante. Por quê? Porque estão cada vez mais distantes do Senhor. Quanto mais nos distanciamos do Criador, mais tiramos de nós, arrancamos de nós aquilo que parece com Ele. Você pega um espelho, põe num veículo, deixa uma pessoa parada num certo ponto da estrada e se distancia. Quanto mais distante você estiver daquela pessoa, menos você vai conseguir identificar
os detalhes dela, sabe? Cor da roupa, a cor dos olhos, cor do cabelo, o que usa, né? O perfume. Então é assim, quanto mais nós estivermos distante da palavra de Deus, menos nós vamos compreender dos atributos de Deus, né? E uma vez que a compreensão não chega, não tem como chegar, né? O desejo no nosso coração de sermos parecidos, entende? Né? Precisamos nos aproximar, né? Até aqui falamos o porquê devemos honrar a Deus, né? E por que muitas vezes não temos honrado a Deus? Porque nós temos nos distanciado dos seus atributos e da pessoa do Senhor, né? Do conhecimento da pessoa do Senhor. Uma vez que nós nos distanciamos do conhecimento da pessoa do Senhor, automaticamente estamos distantes de viver da forma que o agrada. Automaticamente estamos deixando de honrá-lo por não conhecê-lo, né? Deixamos de adorá-lo, né? Por não saber quem ele é, né? E por não conhecer os seus atributos maravilhosos, nem aquilo que ele fez por nós, por cada um de nós. Deus fez algo estrondoso, maravilhoso por todos os seres humanos. É que, infelizmente, poucos têm esse conhecimento de quem ele é e do que ele fez, né? Então, todas as vezes que nós nos aproximamos, nós sabemos quem ele é e sabemos o que ele fez, e por isso o amamos, e por isso o adoramos, e desejamos desesperadamente sermos mais parecidos com ele, nos esforçar, né? E pedir para que o seu Santo Espírito continue trabalhando dentro de nós, para que a gente consiga se desvencilhar daquilo que nos distancia da sua imagem e da sua semelhança. Então, agora nós vamos falar do nosso privilégio de honrar esse Deus, né? Nós entendemos o porquê não temos honrado, porque estamos distantes, né? Agora nós vamos entender que existe um privilégio para todo aquele que honra o Senhor. Aí eu vou ler pouquíssimos versos agora, não vai embora ainda não, tá? 2 Crônicas 1:11 diz assim, né? Para você se encontrar nesse contexto, Salomão, né, recebe a dádiva de Deus e o cumprimento da palavra na vida de Davi, de que ele vai cuidar do povo de Deus, vai ser o rei, né? E aí ele fala, peça alguma coisa, ele vai e pede sabedoria para Deus. E eu vou ler isso aqui para vocês. Então, privilégio, né, das pessoas que decidem honrar a Deus. Existe um privilégio em honrar o Senhor. Privilégio é nosso quando nós decidimos honrá-lo. Privilégio é meu e seu, né, por honrá-lo. Então, 2 Crônicas 1:11, e Deus disse a Salomão, porque isto estava no seu coração e não pedistes bens, riquezas ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda vida longa tu pedistes, mas pedistes sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo, sobre o qual eu tenho feito você rei, Salomão. Sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu te darei bens, riquezas e honra, né? Tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Que coisa linda. Privilégio de quem decide honrar a Deus. Existe um privilégio em nós honrarmos o Senhor. O próprio Deus faz questão de nos honrar. O próprio Deus fez questão de nos abençoar. O próprio Deus fez questão de nos exaltar. O próprio Deus fez questão de nos fazer sermos cabeça e não cauda. É o próprio Deus que faz isso. Esse é o privilégio daqueles que decidem honrar o Senhor. E decide no coração, né? Eu acho isso lindo porque ele disse lá, e Deus disse a Salomão, porque isto estava no teu coração, né? Deus vê o coração, querido. Sabe, a boca pode falar o que for, mas Deus vê o nosso coração. Deus sabe o que está no nosso coração, né? O que de fato e de verdade está no meu e no seu coração. Ele conhece. E aqueles que decidem honrar o Senhor
tem maior privilégio, porque aí é o próprio Deus que decide fazer tudo por cada um desses, que decide honrar o Senhor. Então existe um privilégio na vida daqueles que decidem honrar o Senhor. Por isso que é tão importante. Como que você vai honrar alguém que você não conhece? Sabe? Deus, quando ele honra com força, sabe? Ele honra com força mesmo, porque o nosso Deus é lindo, queridos, Agora, como que nós vamos honrar um Deus se nós não o conhecermos? Como que nós vamos agradar alguém que nós não conhecemos? Que nós não temos intimidade, não sabemos o seu gosto, a sua vontade, quais são os seus atributos morais, o que o entristece, o que o alegra. Como nós vamos honrar se nós não o conhecermos? Precisamos conhecer, em nome de Jesus. Então, eu vou dar continuidade aqui, agora em Provérbios 3,16, o privilégio daqueles que decidem honrar o Senhor. Existe um privilégio em você decidir honrar a Deus. A duração de dias está na sua mão direita. Um mês, esse mês tem 30, janeiro tem 31, queridos? Então, a duração desses 31 dias está na mão direita de Deus. Quem tem o controle sobre isso é Deus. Entendeu? Eu e você não temos, não. Meu filho vai fazer aniversário dia 30 agora de janeiro. 21 anos. Meu Deus do céu, tô velha, né? Jesus amado, nem acredito que eu tenho um filho de 21 anos, gente. Às vezes eu me sinto mais jovem que ele. Brincadeira, viu, gente? Tô brincando, né? Pra descontrair um pouco. Mas assim, o Senhor diz na sua palavra em Provérbios, que a duração de dias até está na sua mão direita. E na sua mão esquerda, riquezas e honra. Então, você não vai poder garantir que você vai ter o dia de amanhã e que os seus dias serão muitos. Não tem como você garantir, porque essa garantia, esse poder de reter os dias, de quantos dias ele vai nos dar, está na mão dele, na mão direita dele. Ele sabe quantos dias eu vou ter de vida, quantos dias você vai ter de vida. Está nas mãos direitas do Senhor a contagem de cada dia da nossa vida. E na sua mão esquerda, ele detém a honra, e as riquezas, e a honra. Então, queridos, nós não vamos ter essas coisas se o Senhor não nos conceder. Isso está nas mãos do Senhor, está no controle do Senhor. O Senhor detém essas coisas. Na sua mão direita ele detém os nossos dias, na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres e todas as suas veredas são de paz. Coisa boa, quer dizer, você correr para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, você ter paz. E a nossa vida é isso, é uma loucura. Ai de nós se o Senhor não nos conceder da sua paz. Um dia, como diz também na sua palavra, basta para cada dia o seu mal. Mas se o Senhor não nos conceder a da sua paz, vamos ficar apenas com o mal do dia. Quem nos concede a paz é o Senhor. Os seus caminhos são caminhos de prazeres e todas as suas veredas são de paz. Quer paz na sua vida, queridos? Se aproxima do Senhor. Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus que acalma as guerras. Ele é o Deus de paz. Ele é o príncipe da paz. E aí agora nós vamos lá para Daniel. Daniel capítulo 5, creio que verso 8 em diante, diz assim: então entraram todos os homens sábios, não eram qualquer homens, eram homens sábios da época de Daniel. Todos os homens sábios entraram ao rei, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação do escrito. Então o rei convocou todos os sábios do seu reino. Todos adentraram a sua presença, mas nenhum desses homens sábios, não eram qualquer homens, puderam interpretar nem distinguir o escrito que estava ali. Sabe por quê? Porque sabedoria humana muitos têm, mas sabedoria divina Deus só concede a quem Ele quer dar. Não é todos que têm sabedoria divina, não. Deus
concede sabedoria divina apenas para aqueles que honram o Senhor, né? Você quer ser sábio acima daqueles que você caminha com você, né? Então busque conhecer e honrar o Senhor, porque aí você vai receber dessa sabedoria divina, né? Porque sabedoria humana o mundo tem, queridos, né? Mas essa sabedoria humana do mundo não agrada o Senhor e nem lhe serve na hora que você mais precisar. Essa sabedoria do mundo não vai lhe servir. Muito pelo contrário, ela lhe será um pesar, né? Ela lhe será um peso a mais para te jogar no buraco, muitas vezes, né? Deus abençoe. Ser moda evangélica entrou. Então, diante do rei Belsazar, né? Adentrou todos os homens sábios do seu reino, mas nenhum deles puderam interpretar o escrito que estava ali, porque a sabedoria deles era humana, né? E aí Deus havia separado alguém para decifrar o escrito, e esse alguém era Daniel, né? Que o rei Nabucodonosor havia mudado o nome dele, né? Deu um outro nome para ele, né? De Beltesazar, né? Deus sabe quem são os seus filhos. Ele sabe para quem ele concede sabedoria, né? Então não se apoie na sabedoria desse mundo, queridos, né? Busque ser sábio nas coisas do Senhor. Busque conhecer qual é a vontade do Senhor, né? Busque viver os preceitos e os princípios do Senhor. É isso que nos salva, é isso que nos preserva, é isso que guarda o nosso interior, é isso que guarda o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, é isso que guarda a nossa alma, guarda a nossa salvação, queridos, né? Tantas coisas o mundo nos oferece, né? Tantos meios e caminhos fáceis, né? Tantos atalhos, né? Mas nenhum desses vai te acrescentar e nem vai te conduzir para a vida eterna, muito pelo contrário, né? Vai te distanciar de tudo aquilo que Deus tem para você, né? Não se apoie na sabedoria do mundo, busque se apoiar na sabedoria do Senhor. Então Daniel foi essa pessoa. Nós lemos aqui em Daniel 5, que entraram todos os homens sábios diante do rei Belsazar, né? Belsazar. Mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação do que estava ali escrito, senão somente Daniel, né? Então ele o rei adentrou aos seus aposentos muito atribulado, diz a passagem, né? E aí a sua esposa o lembra, falou: rei, não fique atribulado, existe um que é capaz de interpretar o que está escrito, porque na época do seu pai, Nabucodonosor, ele foi usado por Deus para interpretar os sonhos, e este é Beltesazar, Daniel, né? E então chamaram Daniel e ele interpretou o que estava escrito ali, né? Porque a sabedoria de Daniel não era a sabedoria desse mundo, né? Não era uma sabedoria mundana. Muitos querem se aproximar de Deus com uma sabedoria que não foi concedida por Deus, e aí Deus não revela, né? Deus não traz ao coração e não frutifica e nem transforma, né, a alma e o espírito dessa pessoa. E a pessoa fica maquiada na presença do Senhor, né? Deus não quer filhos maquiados, Deus quer filhos transformados, né? Deus quer filhos lavados, remidos, né, quebrantados. É esses filhos que o Senhor quer, né? Filhos do qual sabe diferenciar que a sabedoria do mundo da sabedoria do Senhor. Que Deus nos conceda mais da sua sabedoria, né, queridos, em nome de Jesus. Então nós somos privilegiados de honrar a Deus, queridos. Todos aqueles que honram o Senhor são privilegiados, por Deus, porque Deus só concede honra àquele que os honra, que o honra, entende? Né? Agora nós vamos ler aqui João 12, 26, está escrito assim: se algum homem me serve, siga-me. Né? Se você diz que serve o Senhor, você tem que seguir o Senhor. Seguir o Senhor é conhecer qual é a vontade do Senhor, quais são os princípios que o Senhor ensina, né? Qual é a sensibilidade moral que temos que ter, no que as nossas emoções têm que estar embasadas, no que o nosso intelecto tem que acreditar, né? No que nós devemos nos apoiar. Seguir o Senhor é isso, né? Então, se algum homem me serve, siga-me.
E onde eu estiver, ali está também o meu servo. Se você vai no lugar onde o Senhor não iria, por que tu vai? Não é para ir, uai, né? Só vá aonde o Senhor e vai, né? Só esteja onde o Senhor pode estar, né? Não que Deus não possa estar em todos os lugares, entende? Mas Deus é Deus e você, né? Você dá conta de entrar em qualquer lugar e sair da mesma forma? Porque se você não dá conta de entrar num certo lugar e sair da mesma forma, tu não tem que ir, né? Porque Deus quer te preservar. Ele não quer que você morra, Ele não quer que você peque, que você caia, né? Deus é Deus, mas nós não somos fortes como sempre, né? Então há lugares que nós não devemos ir. Só devemos ir aonde o Senhor nos permitir, né? Onde nós temos força para entrar e sair da mesma forma. Se nós entendemos que não vamos entrar e não vamos sair da mesma forma, é melhor não entrar, é melhor não ir, né? É melhor reconhecer, né? Deus é maravilhoso, né, queridos? Deus usou a vida de João, né, para escrever esse princípio. Porém, João já está na glória, né, queridos? E essa verdade ultrapassou a vida terrena do apóstolo João, né? E alcançou o seu destino eterno, porque a palavra de Deus é eterna, né? A palavra de Deus tem um objetivo eterno, nos conduzir para a vida eterna, conduzir a todo aquele que a ouve, que dá ouvido a ela, a eternidade, queridos. Esse é o objetivo da palavra, né? Por isso que não basta só ouvir, temos que aplicá-la, né? E pedimos para o Santo Espírito nos ajudar a aplicá-la na nossa vida, né? O Senhor quer nos conduzir para um destino eterno, e a sua palavra tem esse poder de nos ajudar. Ela é esse veículo, né? Jesus deixou a certeza de um futuro honroso, queridos, né, para todo aquele que decide servir a Cristo no presente, né, garantindo a este que Deus Pai no futuro honrará certamente, os honrará, né, honrará todos aqueles que honram o Senhor. Aqueles que me honrarem, eu os honrarei, diz o Senhor. Né? Nós vamos concluir, acredito eu, agora aqui com 1 Pedro, verso 2, ou capítulo 2, verso 15 e diante. Está escrito assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Deus, na sua infinita graça, no seu infinito poder, na sua infinita sabedoria, que é que nós desejamos a sabedoria mais do que tudo nessa vida, porque é ela, a sabedoria não dos homens, mas a de Deus, que vai nos fazer, nos ensinar a fazer o bem, para nós silenciarmos todo o tipo de ignorância, sabe? Há muitas pessoas indo para o inferno por simples ignorância, queridos, por rejeitar a Deus, por rejeitar a sua palavra, por rejeitar o seu sacrifício, é aquilo que já foi feito, sabe? Por um preço que já foi pago, mas por não ter conhecimento dessa verdade, daquilo que Cristo fez por mim e por você naquela cruz, naquele Calvário, as pessoas estão indo para o inferno, estão morrendo sem salvação, Por isso que é tão importante você compartilhar daquele pouquinho que você sabe, para que o Senhor, na sua maravilhosa, incomunicável forma de se manifestar a cada um, na medida de que cada um pode receber, ele complete a obra dele. Mas é necessário você compartilhar. É necessário você falar do amor de Deus, do que ele fez, de quem ele é, quão maravilhoso ele é, do quanto nós precisamos honrá-lo, porque ele devolve isso de forma absolutamente maravilhosa das nossas vidas. Então, 1 Pedro 2, 15 em diante diz assim: porque assim é a vontade de Deus, para que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Verso 16: como livres, e não como escravos, mas como livres, queridos. Todos aqueles que encontraram Jesus e que foram encontrados por Cristo são livres, livre das suas emoções, elas não mais os dominam, livre das suas
oh Jesus, das suas sensibilidades morais, né? Morais, não imorais, né? São livres das imorais para serem sensíveis moralmente. São livres, né? Para serem sensíveis moralmente, né? São livres, né? Na sua capacidade intelectual, são livres na sua vontade e são livres nas suas emoções. Então, como livres e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Deus nos fez livres, né? E era só para falar ao coração, né, dos ouvintes que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E que criou primeiramente o homem e depois criou a mulher. E o questionamento era: Senhor, por que é tão difícil, né, das pessoas te honrarem? E o Senhor falou aqui também por meio da sua palavra: porque eles estão distantes. Por estarem tão distantes, não me conhecem. E todo aquele ser que não é conhecido não pode ser visto e nem valorizado os seus atributos, né? Por estarem distantes, não tem relacionamento, não tem intimidade. Como vão honrar-me, né? E se não honrarem a mim, como vou devolver honra a eles? Como vou fazer deles pessoas estimadas, pessoas de apreço, né? Pelas suas virtudes, pelos seus atos ou pelos seus talentos? Como posso fazer isso por eles, se eles não me honram e não me conhecem? Então nós lemos várias passagens, né, da importância de nós honrarmos o Senhor e por que ele deve ser honrado. E quando nós entendemos isso e o honramos, ele devolve para nós. Nós temos o privilégio por nós honrarmos o Senhor. Privilegiado é todo filho de Deus, toda criatura sobre a face da terra que honra a Deus e que aprendeu a honrar a Deus. Este é privilegiado, porque Deus devolve, né, em 4 para esses que o honram, da sua honra, do seu favor, da sua graça, da sua virtude, do seu amor, do seu cuidado, queridos. Então, por que não temos honrado o Senhor? Porque não temos nos esforçado para conhecer e estar pertinho dele. Mas todos aqueles que se esforçam para estar pertinho do Senhor, que o honra, Deus devolve honra para suas vidas. Devolve favor, devolve graça, né? Devolve em forma de virtude, de poder, né? De riquezas e de honra também. Que coisa linda, né, queridos? Então, você quer ser honrado? Honre o Senhor, né? Deus tem honra para te entregar. Honre o Senhor, né? No céu não falta nada, queridos. Tudo que você precisa está lá à disposição. Basta você acessar da forma correta. Não se distancie do Senhor. Todas as vezes que você se distancia do seu propósito, né, você larga a mão das rédeas, você tira a mão do volante da sua vida. Não faça isso. É arriscado demais. Jesus Cristo está vindo aí. Está vindo já nas nuvens bem pertinho. Fique ligado. Não se desconecta, não. Honre o Senhor. Deus quer honrar as pessoas que o honram. Quer exaltar aqueles que o exaltam. Deus quer fazer notável, como fez com Daniel, aqueles que têm feito o nome do Senhor ser notado, por meio das suas atitudes, da sua vida. Não é de máscara, não. Não é de, como chama esse negócio aí que a gente coloca lá para mudar a cara. Não é disso aí, não. É de verdade, como Paulo disse a Timóteo. Verdade, Timóteo. Não se engane, Timóteo. Não se iluda com as inverdades, Timóteo. Mas pregue a verdade, Timóteo. Não seja como alguns, não abandone a fé. Amém? Deus te abençoe, fique na santa paz de Cristo e que a santa palavra fale mais ao seu coração. Em nome de Jesus. E fui. Glórias a Deus.